Bom, falando sobre oscilações. As oscilações acontecem naturalmente no nosso dia a dia, como por exemplo as cordas de um violão quando tocamos, a agulha na máquina de costura, o balanço e etc. As primeiras observações feitas foram por Galileu quando ainda jovem, no ano de 1583, ele observou um candelabro dependurado na Catedral de Pisa, na Itália. E aí ele percebeu que o tempo de vai e vem desse candelabro era constante, e aí concluiu que faziam oscilações. Agora falando dessas grandezas, no contexto do movimento oscilatório, o período T é um intervalo de tempo necessário para que ocorra uma oscilação completa. A frequência F é o número de oscilações N por uma unidade de tempo. Elas são inversamente proporcionais, pois o período também pode ser calculado pela relação entre o tempo para que ocorra um certo número de oscilações e o número total delas. Bom, falando um pouco da física na história, temos o pêndulo de Foucault. Em 1851, Jean Foucault fez o experimento de que a Terra gira em torno do seu próprio eixo. Ele demonstrou isso em público. Esse movimento já era conhecido desde a época de Galileu, mas nunca havia sido comprovado. As pessoas já desconfiavam porque os dias amanheciam em horários distintos em diferentes regiões. Aí o Foucault veio realmente e comprovou isso. Esse experimento dele ficou conhecido pela sua simplicidade e impressionou a todos, pois ele consistia só em fazer oscilar um pêndulo em 67 metros de comprimento de corda e 25 kg de massa pendular, suspenso na cúpula do Panthéon em Paris. Sobre as oscilações em sistemas mola-partícula. Os osciladores harmônicos constituem outra classe de objetos que se movem de forma análoga aos pêndulos. Um oscilador harmônico consiste em uma partícula de massa m presa a uma mola ideal de constante elástica k. Quando a mola é esticada ou comprimida, ela consiste em se tornar uma potencial elástica. Quando solta, ela passa de ser potencial elástica por um período a ser energia cinética. Sobre as grandezas do MHS. O MHS, um movimento harmônico simples, é um movimento periódico, em que acontece apenas em sistemas conservativos, aqueles em que não há presença de forças dissipativas. No MHS, uma força restauradora atua sempre sobre o corpo, a modo a fazê-lo sempre voltar a uma posição de equilíbrio. A descrição do MHS é feita com base nas grandezas frequência e período, por meio das funções horárias do movimento. Alguns exemplos são o pêndulo simples e o oscilador massa-mola. A fim de especificarmos quais são os tipos de ondas, passaremos a classificá-las segundo 3 critérios: forma, natureza e dimensões. Bom, então vamos ver a classificação das ondas segundo a sua forma de propagação. Ondas longitudinais. A onda longitudinal é aquela em que os pontos do meio oscilam na mesma direção de propagação da onda. Observe o caso de uma onda longitudinal produzida em uma mola, como mostra a figura abaixo. Podemos citar como outro exemplo de ondas longitudinais o som dos fluidos, ondas sonoras que são originadas pela vibração das moléculas do meio e entram pela cavidade dos nossos ouvidos. Ondas transversais. Onda transversal é aquela em que a direção de propagação da energia, que é a onda, é perpendicular à direção de vibração dos pontos do meio. Um exemplo interessante é o caso de uma onda se propagando em uma corda tensionada. A onda se propaga horizontalmente, enquanto os pontos da corda se movimentam verticalmente. Ondas mistas. Há situações em que uma onda se propaga de forma mista, tanto transversal quanto longitudinal.
Quando observamos um pequeno barco ancorado em águas tranquilas, de um lado onde há pequenas ondulações, podemos perceber que o barco oscila para cima e para baixo e também para frente e para trás, mantendo uma posição média praticamente constante. Nesse caso, a onda que se propaga na água é transversal e longitudinal, simultaneamente. Bom, agora vamos ver a classificação das ondas segundo a sua natureza. Ondas mecânicas. As ondas mecânicas são aquelas que se manifestam apenas no interior de meios materiais. É o caso do som, dos pulsos nas cordas de um violão e das ondas que se propagam nos líquidos. Tais exemplos mostram que essas ondas estão relacionadas com a oscilação do meio onde se propagam. As ondas mecânicas, elas não ocorrem no vácuo. Ondas eletromagnéticas. Quando uma carga elétrica está presente em uma dada região do espaço, ela estabelece em suas vizinhanças um campo elétrico. Quando essa carga vibra, o campo elétrico sofre variações, que provocam o aparecimento de um outro campo chamado magnético. Assim, na região haverá um campo elétrico e um campo magnético, que apresentam intensidades oscilantes. As oscilações das intensidades dos vetores representativos desse campo aparecem em pontos cada vez mais afastados da fonte, caracterizando uma onda chamada eletromagnética. As ondas eletromagnéticas podem ser transmitidas em diversos meios, inclusive no vácuo. Alguns exemplos de ondas eletromagnéticas são luz, ondas de raio, raio-x, micro-ondas, laser e radar. A propagação das ondas eletromagnéticas não está relacionada com a vibração dos meios por onde elas viajam. Bom, agora vamos classificar as ondas quanto às dimensões das suas propagações. Onda unidimensional. Uma onda é dita unidimensional quando se propaga apenas em uma linha, ou seja, apenas um ponto por vez recebe a ação da onda. Podemos apresentar como exemplo o caso das ondas se propagando em uma corda. Observe que, na figura ao lado, a onda passa por um ponto A, depois por outro ponto B e assim sucessivamente. Onda bidimensional. Uma onda é dita bidimensional quando os pontos que recebem a sua ação pertencem a um plano. Podemos citar como exemplo o caso das ondas que se propagam na superfície dos líquidos. Sistema massa-mola. O sistema massa-mola é um dos tipos mais simples de osciladores harmônicos. Quando a mola tem o seu comprimento original alterado, uma força restauradora de origem elástica atua sobre ela, de modo que ela volte à sua posição de equilíbrio. Oscilador massa-mola é um sistema físico composto por uma mola ideal, de constante elástica K, presa a um corpo de massa M. Quando esticada ou comprimida, a mola adquire energia potencial elástica. Quando solta, essa energia potencial passa a ser periodicamente convertida em energia cinética. Agora eu vou falar alguns dos conceitos principais do sistema massa-mola. Enlogação é a medida da variação do comprimento da mola, com base no seu comprimento inicial. Nesse sentido, a enlogação tanto pode ser positiva, quando a mola está esticada, quanto negativa, quando a mola encontra-se comprimida. Amplitude é a maior enlogação possível para o oscilador massa-mola. A amplitude, assim como a enlogação, também admite valores negativos. Período é o tempo necessário para que um sistema massa-mola complete uma oscilação. Esse tempo é proporcional à constante elástica da mola, K, que é medida em newtons por metro, de acordo com o SI. Frequência é um número de oscilações que o sistema massa-mola completa a cada segundo. Trata-se de uma grandeza de dimensões S-1, segundo menos 1, medida em Hz, Hz. Velocidade angular mede quão rapidamente a fase do movimento oscilatório varia. Também é conhecida como frequência angular ou pulsação. Sua unidade é o radiano por segundos, rad/s. Fase inicial é a medida da fase em que o movimento do oscilador harmônico encontra-se no instante de tempo inicial.
Sistema massa-mola vertical. É comum ver exercícios em que o sistema massa-mola encontra-se na vertical e é possível resolvê-los do mesmo modo que faríamos se ele estivesse disposto na direção horizontal, uma vez que as mesmas equações valem para ambos os casos. Bom, agora eu vou falar sobre a função da onda. A função da onda, ela se propaga com a intuição, com a perturbação, no meio de duas variáveis. Ou seja, um exemplo que eu vou dar é de uma onda que ela se propagou no meio de um eixo de duas abscissas e na sua velocidade de tempo v. De velocidade v e no seu tempo. Com o longo disso, ela vai passando e vai sofrendo as variações de acordo com as suas variações de tempos, os eixos da abscissa de cada exemplo, e aí ela vai se variando e vai formando sua total fórmula, a sua principal fórmula, que a sua principal fórmula é y, que é igual a vezes o cosseno, que abre a chave, que é 2π, abre o parênteses, que é t sobre t menos x sobre o comprimento da onda, fecha a chave, fecha o parênteses. E a vantagem da gente saber essa onda é que a gente tem que calcular uma expressão, quando a gente precisar calcular uma expressão, ou até mesmo a configuração da onda, que a gente deve entender que em qualquer meio material a gente pode calcular aonde a onda se propaga, e é isso. Bom, meu nome é Giovânia e agora eu vou falar um pouco sobre a velocidade e o comprimento da onda. Para me explicar melhor, vou dar um exemplo de uma corda. Se eu pegar ela e fazer um movimento na horizontal, de para cima e para baixo, ela vai formar várias ondas, que dali o ponto mais alto vai ser chamado crista da onda e o ponto mais baixo vai ser chamado vale da onda. Daí, por isso se define o comprimento da onda, que o comprimento da onda é a menor distância entre a crista e o vale da onda, que a distância entre a crista e o vale da onda corresponde à metade do comprimento, vendo sua direção, dependendo da sua direção e da propagação da onda, em que direção e a propagação da onda ela está acontecendo. Também depende do equilíbrio, e o comprimento também depende de 1/4 do seu comprimento. E a equação da onda, a equação geral, a equação fundamental, é a velocidade vezes o comprimento da onda vezes f, que essa equação ela é válida para as ondas mecânicas e as ondas eletromagnéticas. Bom, agora eu vou explicar fenômenos ondulatórios. Fenômenos ondulatórios, eles têm em comum 5 deles, que o primeiro é a reflexão. A reflexão é quando ela bate em algo que ela volta para o seu meio material. Ela não sofre nenhuma alteração das suas características. A segunda é a refração. A refração ela é onde passa de um meio para o outro e ela vai sofrer variação no seu tempo de velocidade. A terceira é a difração. A difração é quando ela ocorre, consegue contornar um obstáculo ou uma abertura, ou seja, quando ela consegue passar por esse obstáculo ou por essa abertura. A quarta é a polarização, que a polarização é quando ocorre uma transversal, quando passa várias vibrando para se passar apenas uma, quando faz uma vibração de geral para passar apenas uma. A quinta é a interferência, que a interferência é quando ela ocorre o encontro de duas ondas que elas se superpõem. Depende também, esses fenômenos, eles ocorrem por a questão de muito delas ser transversal, da sua longitudinal e também do seu tempo em material e também depende também das características, se elas são unidimensional ou bidimensional ou tridimensional. Depende também muito dessas características delas. Bom, eu vou falar sobre ondas. Primeiro, o que são ondas?
São perturbações causadas em um sistema qualquer que se propaga no espaço. E a onda ela não transporta material nem objeto. A única coisa que a onda transporta são energias. Agora eu vou falar sobre a onda unidimensional, que é aquela onda que tem uma única dimensão, ela tem um único sentido. Um exemplo dessa onda é a onda da corda. Quando uma pessoa pega a corda e faz aquele sentido, aquele movimento de balançar a corda, ela tem uma única dimensão, ela tem um único sentido. Agora eu vou falar sobre as ondas bidimensionais, que são ondas que têm dois sentidos, duas direções, duas dimensões. Um exemplo é quando eu pego uma pedrinha e jogo na água, que a água tem aquele movimento de se dividir em duas dimensões, que é denominado de ondas dimensionais. Agora eu vou falar sobre as tridimensionais, que são ondas que têm todos os sentidos, elas têm todas as dimensões. Um exemplo disso é o som e as ondas eletromagnéticas. Agora eu vou explicar um pouco sobre o som. O som, ele é uma onda mecânica e é aquele tipo de onda que ele precisa de outro meio para se propagar. No caso do som, ele precisa do ar, ele precisa das moléculas de ar para poder se propagar. Já as ondas eletromagnéticas, ela não precisa de nenhum meio para se propagar. Elas se propagam até no vácuo, que é a mesma coisa do sentido da luz. E exemplos de ondas eletromagnéticas são as ondas do seu micro-ondas, as ondas da sua televisão, de um rádio e até mesmo a luz do sol. Agora eu vou falar sobre as ondas estacionárias. Elas são produzidas pela mesma interferência, as ondas elas têm a mesma frequência, elas têm a frequência igual, elas caminham pela mesma direção, só que são ondas que têm sentidos opostos. E agora eu vou explicar um pouco sobre as ondas estacionárias em corda, que é o exemplo mais comum de se ver. Como eu disse, elas têm a mesma frequência, têm a frequência igual, elas andam na mesma direção, só que elas têm sentidos opostos. Ela tem a mesma frequência, mesma direção, só que os sentidos delas são opostos. Enquanto uma está de um lado, a outra está de outro. E eu vou explicar o porquê que isso acontece. Isso acontece porque há um lado que estremece e um lado que a corda é fixa. Por exemplo, do azul. Se o do azul, esse lado aqui estremecer, esse ponto aqui vai ser fixo. E se esse ponto aqui for ser fixo do azul, o ponto desse do vermelho vai estremecer e aqui o ponto do vermelho vai ser fixo. Então, eles vão ter sentidos opostos. Isso faz com que eles caminhem por sentidos diferentes, por ele ser oposto. Porque um lado vai ser fixo, o outro lado vai estremecer. O lado que esse aqui for fixo, o lado que o azul for fixo, o vermelho vai estremecer. E o lado que o vermelho for fixo, o azul vai estremecer. Assim, causando a oposição. E aqui eu vou explicar um pouco sobre os nó e o ventre. Nó é o ponto que está vibrando, que não está vibrando. Vai ser chamado de nó, que é o ponto que não está vibrando, que é o encontro das duas cordas, das duas linhas. Então, esse ponto não está vibrando. Já o ventre, que é esse meio aqui, é onde está acontecendo a oscilação entre os nós, onde está se divergindo. Eu fiquei para explicar só um pouco sobre a teórica das ondas estacionárias e eu espero que vocês tenham entendido. Olá, agora eu vou explicar para vocês o que são ondas tridimensionais. Bom, basicamente, as ondas tridimensionais, elas são ondas que se propagam no espaço tridimensional, como o próprio nome já diz. E exemplos de ondas tridimensionais são as ondas sonoras e as ondas de luz, que no caso são ondas eletromagnéticas. Bom, para uma fonte pontual, por exemplo, de ondas sonoras, as ondas elas se movem em 3 direções, sendo as 3 fontes de onda superfícies esféricas concêntricas. O movimento de qualquer conjunto de frentes de onda ele pode ser representado por raios, os quais são linhas retas perpendiculares às frentes de onda. A grandes distâncias de uma fonte pontual, uma pequena parte de uma frente de onda ela pode ser aproximada por um plano, enquanto os raios eles são aproximadamente linhas paralelas. Chamamos essa aproximação de onda plana. Bom, agora eu vou explicar o que são ondas sonoras. Ondas sonoras basicamente são as vibrações que, ao entrarem no nosso ouvido, eles produzem sensações auditivas.
A gente é capaz de perceber sons com a frequência entre 20 Hz até 20.000 Hz. Sons com frequência abaixo de 20 Hz, eles são chamados de infrassom, e acima de 20.000 Hz são chamados de ultrassom. As características agora eu vou falar para vocês. As ondas sonoras, elas são ondas mecânicas e desta forma ela necessita de um meio material para se propagarem. São longitudinais, ou seja, a direção da propagação é a mesma da direção da vibração. Elas são também tridimensionais, pois elas se propagam em todas as direções. Bom, gente, agora eu vou explicar para vocês a velocidade do som. O som, ele se propaga nos meios sólidos, líquidos e gasosos. O valor da velocidade do som, ele depende do meio material em que ele se propaga, sendo maior nos sólidos e menor nos meios gasosos. A velocidade do som, ela depende da temperatura do meio. Quanto maior a temperatura, maior será a sua velocidade. No ar, a temperatura de 20 graus Celsius, a velocidade do som é de aproximadamente 340 metros por segundo. Agora eu vou falar as fórmulas para vocês. Para calcular a velocidade do som, conhecendo a distância percorrida em um intervalo de tempo, usamos a fórmula do movimento uniforme, que é Vs igual a ΔS sobre T, onde Vs é a velocidade do som, ΔS é a distância percorrida e T é o intervalo de tempo. A velocidade do som ela também pode ser encontrada usando-se a equação fundamental das ondas, que é Vs igual a lambda vezes f, onde Vs é a velocidade do som, lambda é o comprimento da onda e f é a frequência da onda sonora. Bom, eu vou falar um pouco sobre as qualidades do som, que são 3: a altura, a intensidade e o timbre. A altura estará relacionada à frequência do som, ou seja, um som alto é um som agudo e um som baixo é um som grave. Já em questão da intensidade, será se o som será forte ou fraco, estará relacionado ao volume, ou seja, se alguém pede para você baixar o som, ele vai estar falando errado, pois ele vai estar falando para você deixar o som mais grave e não para baixar o volume dele. Então, para dizer que você quer baixar aquele volume, é para deixar o som mais fraco. Já na terceira qualidade, fala sobre o timbre, é o timbre da terceira qualidade, que depende de cada instrumento. Cada instrumento ele tem o seu timbre. Por exemplo, se um violão, você tocar a nota dó em um violão e tocar também a nota dó em um violino, terão as mesmas oscilações, o mesmo espaçamento, mas serão de formas diferentes, de timbres diferentes. Agora eu vou exemplificar um pouco no papel para entender melhor. Exemplificando aqui na folha, a primeira qualidade, a altura, que está relacionada à frequência, que é se um som alto, ele é agudo, e um som baixo, ele é grave. Aqui temos as oscilações, que dá para perceber que tem um espaço diferente. Aqui, a segunda é a intensidade, também pode ser chamada de volume. Então, assim, o som é forte ou fraco. Aqui temos o volume do som. Pode perceber que aqui é mais alto e aqui é bem mais baixo. Que pode ser calculado, a intensidade é calculada por potência dividido pela área. A área é calculada por 4πr². Só que na percepção ali dos ouvidos humanos, nosso ouvido, nós escutamos por o nível sonoro, ou seja, B é igual a 10 log I dividido por I0. O que é esse I? I é intensidade. O I0 é calculado por 10 a menos 12 por Wm². Já no timbre, que está relacionado ao instrumento, nós podemos ver que uma nota dó, que eu exemplifiquei a nota dó, em um violão e um violino. Eles terão o mesmo espaçamento, só que terão formas diferentes, certo? Eu vou falar um pouco sobre os fenômenos ondulatórios do som. O primeiro que eu vou falar é sobre a refração. A refração basicamente é quando a onda bate e volta em algum lugar. Pode ser exemplificado, por exemplo, se eu pegar uma bolinha e bater na parede,
ela vai bater na parede e voltar, certo? E isso é um exemplo de reflexão. Também pode ser exemplificado com uma corda. Se eu exercer uma força sobre essa corda, ela vai formar uma onda. Se ela estiver ligada a alguma coisa, amarrada em alguma coisa, ela vai bater e vai voltar. Atenção, não vai perder velocidade. Ela pode voltar ao contrário, em forma de U, mas ela não vai perder velocidade. A segunda é a refração. É quando a onda ela atravessa algum meio. Por exemplo, se eu estou falando aqui agora e tiver alguém no quarto ao lado, então esse som ele teve uma refração, ocorreu uma refração, porque ele atravessou a parede para que a outra pessoa que estivesse no quarto ao lado escutasse esse som. O terceiro é a interferência. Só mais um ponto. Sobre a refração, ele muda a velocidade, pode mudar a velocidade, mas ele não muda a frequência. Ocorre algumas vezes em mudar a frequência, mas é bem difícil. Voltando para a terceira, que é a interferência, ele ocorre quando duas ondas se cruzam. Por exemplo, tá vindo duas ondas, e chega em determinado local, elas se cruzam. Ou seja, vai ocorrer ali uma formação daquela onda maior, que é chamada de onda construtiva. Só que ela não fica ali por muito tempo, depois as ondas se separam novamente, como se nada tivesse acontecido. E a quarta é a difração. Ela é basicamente a capacidade de contornar alguns obstáculos. Se você está no seu quarto, de fone de ouvido, porta trancada, ouvindo música, e alguém grita por você, como que você vai escutar isso? O som vai acontecer uma difração, pois ele vai contornar, ele vai entrar pelo buraco da porta, da frecha da porta, e vai vir também entrar pelo o espaço que tem entre o fone e o seu ouvido e você vai escutar, ocorrendo assim uma difração. Agora eu vou falar um pouco sobre frequência natural e ressonância, que consiste em a tendência dos corpos de oscilarem com maior amplitude em determinadas frequências. Essas frequências são chamadas de frequências naturais. Um exemplo que eu posso dar disso é se eu pegar uma taça e começar a cantar ou gritar. Vai ter um determinado momento em que a taça vai começar a vibrar e ela pode chegar até a quebrar. Por que acontece isso? Porque as ondas sonoras vão passar pelo material ali, pelas moléculas do copo de vidro, e ele vai começar a vibrar em uma determinada frequência, ele vai oscilar em uma determinada frequência, em que ele pode até quebrar. Então, isso aconteceu porque houve uma ressonância. Ou seja, se o copo ele vai gostar de vibrar ali em uma frequência de 2 Hz. Então, ele pode ter a frequência de 1 Hz, que ele não vai vibrar tanto, ele vai vibrar só um pouco. Mas se for já a frequência de 2, então ele vai vibrar tanto, mas vibrar tanto que ele pode até quebrar. Então, isso pode ser um exemplo de uma ressonância. Bom, agora eu vou explicar o que são os tubos sonoros. É basicamente uma coluna de ar que são produzidas ondas estacionárias longitudinais. Essas ondas elas são produzidas pela superposição de ondas de pressão que são geradas em uma das suas extremidades, que são refletidas. Essas ondas de pressão são produzidas numa extremidade que ocorrem em razão de um dispositivo, que ele é chamado embocadura. O jato de ar que adentra o tubo é dirigido contra a embocadura. Assim, ele vai se afunilando, determinando a vibração que dá a origem das ondas. A tela para mostrar essa figura e ficar mais fácil de entendermos. Inicialmente, eu vou explicar os tubos abertos. A gente pode analisar nessa figura aqui abaixo que a onda estacionária longitudinal formada apresenta um ventre nas suas extremidades. O modo mais simples de vibrar corresponde a um nó no ponto central. Podemos ver que a cada novo modo de vibração surge um nó intermediário, ou seja, a cada movimento que essa corda vai fazer,
O desenho não ficou tão legal, mas vai surgir um nó. Continuidade. A distância entre dois ventres consecutivos é igual a meio comprimento de onda, ou seja, x sobre 2. Temos que a frequência é dada por f igual a v sobre x. Na equação, v é a velocidade da onda dentro desse tubo. Dessa forma, nós podemos estabelecer em um tubo aberto as frequências naturais da vibração, que são dadas pela seguinte equação: F é igual a N vezes V sobre 2L. Para N é igual a 1, temos a frequência fundamental. Para N é igual a 2, temos o segundo harmônico. E para N igual a 3, temos o... Bom, agora eu vou explicar sobre os tubos fechados. A gente pode observar nessa figura que na extremidade da embocadura, a onda estacionária longitudinal é formada apenas por um ventre e um nó na extremidade aqui, ó, certo? E nesse tipo de tubo, ou melhor, explicando, né? Em todos os modos de vibração, há um aumento apenas do número de nós intermediários, que a gente pode observar nessa figura aqui, ó. O tubo sonoro fechado, de acordo com a figura que a gente observou anteriormente, a gente vê que a distância entre o ventre e o nó é consecutivo e equivale a 1/4 do comprimento da onda. Assim, temos x sobre 4. Como a frequência de cada vibração é dada por f, que é igual a v sobre x, podemos estabelecer que, em tubo fechado, as frequências naturais são múltiplos ímpares de relação, v sobre 4L, como se observa na seguinte equação: f é igual a I sobre v sobre 4L. Para I, temos a frequência fundamental, e para I3 temos o terceiro harmônico, para I5 temos o quinto harmônico e assim sucessivamente. Lembrando que o tubo fechado ele não emite um harmônico de ordem par. Bom, agora eu fiquei para falar um pouco sobre o efeito Doppler. Porém, eu não vou me abranger tanto e falar muito, porque o conteúdo é muito extenso e como o seminário não pode ter muito tempo de vídeo, porque tem que dar oportunidade também para as outras pessoas da minha equipe, eu vou falar um pouco só sobre o conceito, certo? Doppler é um fenômeno físico observado nas ondas quando são emitidas ou refletidas por um objeto que está em movimento em relação ao observador. Foi-lhe atribuído este nome em homenagem a Johann Christian Doppler, que o descreveu teoricamente pela primeira vez em 1842. A primeira comprovação experimental foi obtida por Bios Bollat em 1845, numa experiência em que uma locomotiva puxava um vagão com vários trompetistas. Este efeito é percebido, por exemplo, ao escutar um som de uma onda mecânica emitido por uma ambulância que passa em alta velocidade. E então o observador percebe que o tom em relação ao emitido fica mais agudo. Enquanto ele se aproxima, idêntico no momento da passagem e mais grave quando a ambulância começa a se afastar, né? E graças também ao conhecimento deste efeito, é possível determinar a velocidade das estrelas e das galáxias, uma vez que essa luz é uma onda eletromagnética. Deixa eu ver se tem mais alguma para falar. Nessas ondas eletromagnéticas, este fenômeno foi descoberto de maneira independente em 1848 por um francês, que agora eu não lembro o nome. Por este motivo, o efeito Doppler é também chamado de Doppler-Fizeau.